Você sabia que os búfalos são alguns dos animais mais impressionantes e resistentes do mundo selvagem? E que eles desempenham um papel crucial nos ecossistemas onde vivem, influenciando a paisagem e outras espécies ao seu redor. Com sua força bruta e comportamento social complexo, esses gigantes das savanas têm muito mais a oferecer do que aparentam à primeira vista. Sabia que existem diferentes espécies de búfalos, cada uma adaptada a habitats específicos? E que esses animais podem ser encontrados em diversos continentes, desde as vastas savanas africanas até as planícies asiáticas. E se eu te dissesse que os búfalos têm um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas e que suas interações sociais são tão complexas quanto as de alguns primatas, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre esses incríveis animais, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre os búfalos. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. Os búfalos têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem sobreviventes supremos em uma variedade de ambientes. Com seu corpo robusto e chifres poderosos, eles são feitos para defender-se de predadores e competir por recursos. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses magníficos animais? Vamos começar com 5 das espécies mais fascinantes de búfalos. Número 1. Búfalo africano. O búfalo africano, também conhecido como búfalo do cabo, é famoso por seu temperamento imprevisível e força impressionante. Eles vivem em grandes manadas que podem chegar a centenas de indivíduos, proporcionando proteção contra predadores como leões e hienas. Número 2. Búfalo de água. O búfalo de água é amplamente domesticado e é crucial para a agricultura em muitos países asiáticos. Eles são excelentes nadadores e dependem de ambientes aquáticos para se refrescarem e se protegerem de insetos. Número 3. Búfalo das florestas. O búfalo das florestas é menor e mais esquivo que seu primo africano. Encontrado nas densas florestas da África Central, ele é adaptado para viver em habitats fechados, onde a vegetação é densa e a luz do sol é escassa. Número 4. Búfalo da Índia, gaur. O gaur, ou búfalo indiano, é um dos maiores bovinos selvagens do mundo. Encontrado na Índia e em partes do Sudeste Asiático, ele é conhecido por seu porte majestoso e força extraordinária. Número 5. Anoa. Os anoas são os menores membros da família dos búfalos, e são encontrados nas ilhas de Sulawesi e Buton, na Indonésia. Eles são tímidos e solitários, vivendo em florestas densas e evitando áreas abertas. E aí, gostaram de conhecer essas 5 espécies de búfalos fascinantes? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar! Os búfalos têm adaptações incríveis que lhes permitem dominar seus ambientes e sobreviver em condições adversas. Com seus corpos robustos e chifres poderosos, eles são feitos para defender-se de predadores e competir por recursos. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? E o que fez dos búfalos um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas ao seu tamanho e força, mas também às suas adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes. Você sabia que alguns búfalos têm adaptações especiais em seus cascos que lhes permitem caminhar em terrenos lamacentos e pantanosos sem afundar? Vamos explorar como isso funciona em breve. Vamos começar pela anatomia desses gigantes. Os búfalos têm chifres que são usados tanto para defesa quanto para dominação social. Seus cascos são adaptados para diversos tipos de terrenos, desde savanas secas até pântanos úmidos. Algumas espécies, como o búfalo africano, têm um comportamento extremamente social, vivendo em grandes manadas que oferecem proteção contra predadores. Outro aspecto fascinante é a sua dieta. Os búfalos são herbívoros que se alimentam de uma variedade de vegetação, incluindo gramíneas, folhas e até mesmo cascas de árvores. Eles têm um sistema digestivo complexo que lhes permite extrair nutrientes de plantas fibrosas que outros herbívoros não conseguem digerir. E quanto ao tamanho? Os búfalos variam em tamanho desde os pequenos anoas até os imponentes gaus. E quanto à força?
Você sabia que um búfalo africano pode pesar até 900 quilos e correr a uma velocidade de até 57 quilômetros por hora? Isso é essencial para escapar de predadores e competir por recursos. Que tal agora conhecermos mais 5 espécies populares de búfalos? Número 6. Búfalo da planície. O búfalo da planície é uma subespécie do búfalo africano, encontrado em savanas e áreas abertas. Eles são conhecidos por suas manadas grandes e comportamento agressivo quando ameaçados. Número 7. Búfalo anão. O búfalo anão é uma espécie pequena e esquiva encontrada nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. Eles são adaptados para viver em habitats fechados e são raramente vistos. Número 8. Búfalo de carabao. O carabao é uma subespécie do búfalo de água, encontrado nas Filipinas. Eles são amplamente usados na agricultura e são conhecidos por sua resistência e capacidade de trabalho em condições difíceis. Número 9. Búfalo coupre. O coupre é uma espécie rara e enigmática encontrada nas florestas do Sudeste Asiático. Pouco se sabe sobre seus hábitos, mas eles são conhecidos por seus chifres longos e comportamento esquivo. Número 10. Búfalo de Mindoro. O búfalo de Mindoro é uma espécie endêmica da ilha de Mindoro, nas Filipinas. Eles são adaptados para viver em florestas e áreas montanhosas e estão criticamente ameaçados de extinção. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de búfalos, vamos ver uma curiosidade sobre o corpo deles. Os búfalos têm uma pele espessa que proporciona proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Você sabia disso? E você sabe como eles usam seus chifres para se defender? Os chifres dos búfalos são incrivelmente versáteis. Eles são usados tanto para defesa contra predadores quanto para disputas territoriais e sociais dentro das manadas. Estudos sugerem que a estrutura dos chifres dos búfalos é uma das mais fortes conhecidas, com uma resistência que pode rivalizar com a do aço. Novos estudos sobre o comportamento dos búfalos sugerem que, apesar de serem altamente sociais, algumas espécies exibem comportamentos solitários, especialmente os machos dominantes durante a época de reprodução. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre esses animais impressionantes. Em 2018, a descoberta de fósseis de búfalos antigos revelou que algumas espécies ancestrais podiam atingir tamanhos ainda maiores, mostrando uma grande diversidade de tamanhos e formas ao longo da evolução. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos búfalos. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros bovinos e como eles evoluíram para se tornarem os gigantes das savanas. Com o uso de tecnologias como GPS e análise de DNA, os cientistas estão descobrindo comportamentos de migração e padrões de reprodução que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como os búfalos vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que os búfalos de água formam territórios em áreas estratégicas onde a disponibilidade de água é alta, utilizando sinais químicos para marcar e defender suas áreas. Os búfalos de água são conhecidos por sua capacidade de se refrescar em lagos e rios, utilizando a água para regular a temperatura corporal e proteger-se de insetos. Comparado a outros animais, os búfalos têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema digestivo eficiente que lhes permite extrair nutrientes de plantas fibrosas. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que os búfalos são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas dos búfalos são um dos fatores que tornam esses animais tão fascinantes. Eles não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos herbívoros mais engenhosos e resilientes de todos os tempos. E os búfalos são sociais? Nem sempre. As características sociais dos búfalos variam, com algumas espécies exibindo comportamentos de cooperação, especialmente durante a proteção contra predadores e a defesa de territórios. Muitos búfalos vivem em territórios bem definidos, protegendo-os agressivamente contra intrusos. Eles dependem de suas habilidades de cooperação e da disponibilidade de recursos em seu território para sobreviver.
Muitos achados de comportamento social dos búfalos indicam interações complexas, como a formação de hierarquias sociais e a cooperação na defesa contra predadores. Os búfalos sociais, por exemplo, são conhecidos por suas manadas cooperativas, que podem abrigar centenas de indivíduos trabalhando juntos para proteger-se e sobreviver. Então a questão sobre se os búfalos são solitários ou sociais já tem uma resposta clara: eles podem ser altamente sociais, com interações que são cruciais para sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social dos búfalos desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. Os búfalos continuam a ser um símbolo de força e resistência, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, os búfalos são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre os búfalos? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!